paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos e hoje nós vamos meditar nos Salmos 19, versículos 1 até o versículo 5, que nos diz assim: Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, e qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Glória ao nome do Senhor. Queridos, chegamos ao Salmos 19. E nesse Salmo 19, o que nós temos de especial é o salmista apresentando a obra da criação de Deus como sendo uma revelação da pessoa do Senhor. Se formos para a Epístola aos Romanos, nós vamos encontrar lá o apóstolo Paulo também declarando que um homem, ele é avisado, ele é comunicado, ele é informado da existência de Deus pelas obras da criação do Senhor, ou seja, aquilo que Deus criou é uma revelação de que Deus é quem criou todas as coisas e aquilo que Deus criou torna-se uma testemunha da existência de Deus no dia do juízo contra aqueles que ignoram a existência do Senhor. Nesta mesma linha de raciocínio, aqui o salmista apresenta neste Salmo 19 dizendo: Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ou seja, o salmista está declarando que as obras que o Senhor criou anunciam a Deus e revelam que Deus foi quem as criou. Por quê? Porque Deus fez todas as coisas com uma perfeição tão profunda que nenhum ser humano teria essa capacidade, porque a obra que Deus fez, ela é perfeita. Quando nós vemos uma deterioração daquilo que Deus criou, nós podemos observar e nós vamos encontrar um dedinho humano lá, ou seja, o homem colocou a sua mão e deteriorou aquilo que Deus criou, mas em sua origem natural, as coisas que Deus fez são todas perfeitas, porque elas revelam o caráter e o ser de alguém que é perfeito. Então o salmista declara: os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ele diz: um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Ou seja, cada dia que Deus fez vai anunciar para o outro dia que o Senhor é Deus. Cada noite vai mostrar para a outra noite a sabedoria de Deus, porque é obra da criação do Senhor. E olha que interessante, no versículo 3, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Ou seja, pense comigo, você já começou a pensar acerca de qualquer coisa que Deus criou? Pega-se, por exemplo, a água. Deus criou a água e nós vamos ver que as nuvens se juntam e começa a cair água sobre a terra. Essa terra, ela molha a terra, molha o solo. Quando o excesso
sobra, escorre para os rios se enchem, então os rios cheios correm e vão em direção ao mar. Todos os rios que nós conhecemos vão até o mar e o mar não se enche. Ou seja, quando o homem ele coloca uma interrupção no rio, que são as famosas barreiras de contenção que se utiliza para variados fins, logo começa-se um acúmulo de água e se não colocar uma saída segura, tudo aquilo se rompe, mas quando a água chega ao mar, ela não enche o mar e o mar não transborda e o mar não causa destruição porque vai enchendo sem medida, porque Deus fez tudo conforme a sua perfeição. E isso, nós estamos falando da água, mas nós podemos também ver em todas as coisas que Deus criou que existe um limite e revela a organização daquele que criou. Por isso o salmista diz que sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Basta apenas nós pensarmos um pouquinho, começarmos a analisar os detalhes e nós vamos ver que tudo que Deus fez é perfeito, mas é porque revela a mente e o ser daquele quem as criou. Portanto, meu querido, a natureza que Deus criou, ela revela aquele quem a fez, porque foi Deus quem criou todas as coisas, conforme nós lemos em Gênesis no capítulo 1. Portanto, o salmista agora está olhando para a obra da criação de Deus, está vendo o Senhor. Quando você está olhando ao seu redor para aquilo que Deus fez, o que você enxerga? Uma obra do acaso? Uma obra sem fundamento? Ou você enxerga a obra-prima da criação de Deus? Ou você enxerga tudo isso como sendo uma revelação de Deus para a minha e para a sua vida? Que nós possamos, assim como o salmista, conseguir enxergar Deus em todas as coisas que Ele criou. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que você tenha sensibilidade para perceber que Deus está naquilo que Ele criou. Obrigado pela sua companhia, compartilhe e abençoe alguém e eu te aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.